A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, irmãos, irmãs, queridos telespectadores, é com muita alegria e gratidão ao nosso Deus que nós iniciamos nesse momento o programa Âncora da Esperança. E como de costume, à mesa temos aqui alguns convidados especiais que vão estar juntamente conosco, levando uma palavra de ânimo, de fé, de vida, de salvação, de esperança para você, para o seu lar. E o objetivo do mesmo é justamente abençoar a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos e nesse momento, hoje, temos aqui com a gente o presbítero Alcidinei, evangelista Ageu e a irmã Vanes Cleia. Né? Juntos, nesse quarteto abençoado, como eu já falei, iremos levar a palavra de Jesus para você. Mas, nesse momento, nós queremos convidá-los para nós fazermos uma oração. Lembrando que esse programa Âncora da Esperança é idealizado pela Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, e a idealizadora do mesmo é a missionária Alzira Amarante, a mesma esposa do nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante. Não é isso? E todos os sábados nós estamos aqui com um programa novo, com um tema novo, com objetivo claro de abençoar a sua vida. Mas nesse momento eu quero convidar você que está aí do outro lado, convidar os nossos queridos irmãos que estão aqui à mesa, a nós fazer uma oração, para nós iniciar esse programa, entendendo que será a bênção de Deus para as nossas vidas. Amém? Mas vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Deus, em primeiro lugar, por nós estarmos aqui. Estamos aqui, Senhor, gravando esse programa com a finalidade de abençoar almas que estão ali do outro lado. Alcançar almas, Senhor, e o teu nome ser glorificado através de salvação. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que aqui estão, Senhor, e nos direcionar com a ajuda do Teu Espírito Santo para nós levarmos, Senhor, a palavra de vida para os nossos irmãos. Abençoe a todos os telespectadores que neste momento estão conectados conosco e fique conosco neste momento, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Queridos, todos os nossos programas temos um tema e haja vista que o tema do programa de hoje é muito interessante. Existe cura para a doença da alma? Entre aspas, o pecado. Ou seja, no programa de hoje nós iremos mostrar para você dentro da Bíblia, ou melhor, iremos responder para você essa pergunta, à luz da palavra de Deus, se essa doença da alma, que é o pecado, tem cura ou não. Então, não saia daí, fique ligadinho, porque Deus irá falar com você. Mas, nesse momento, vamos estar ouvindo as falas iniciais dos nossos convidados, que aqui estão. Pastor Ageu, fique à vontade nesse momento, trazer suas considerações iniciais. Eu quero cumprimentar a todos da mesa com a paz do Senhor Jesus, presbítero Alcidinei, presbítero Heraldo, nosso mediador, irmã Vanes Cleia, e aos nossos telespectadores, né, através do seu smartphone, do seu tablet, quem sabe até mesmo da TV do seu lar, nos dar a honra de permitir que nós entremos no seu lar para falar um pouco desse tema tão importante e tão relevante, né? Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante, juntamente com a sua esposa, a missionária Alzira, que é a idealizadora desse programa. Eu sempre gosto de usar uma passagem bíblica no profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: não desprezem os pequenos começos. Em outras traduções fala: não desprezem o dia dos humildes começos. Então, esse programa Âncora da Esperança teve o seu início de uma forma humilde, de uma forma discreta, e hoje, certamente, nós somos testemunhas do que Deus tem feito através dele e vai continuar fazendo para abençoar as pessoas que nos acompanham semanalmente aqui através desse canal. Glória a Jesus. Quero corrigir o evangelista Ageu que está conosco. Deus seja louvado pela sua vida, seja bem-vindo. Eu tenho certeza que não só o senhor, mas Deus irá usar todos nós referente a esse tema que é muito poderoso. Irmã Vanes Cleia, fica à vontade também. A paz do Senhor, queridos irmãos. Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui na mesa, o pastor Ageu, também o presbítero Heraldo e também o presbítero Alcidinei, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estar participando aqui do Âncora da Esperança, né? Também quero cumprimentar a pessoa do nosso pastor presidente, o nosso pastor Hamilton, né? E também a missionária Alzira. Que Deus abençoe a vida de vocês por esse projeto maravilhoso que tem alcançado vidas e alcançado corações, né? Deus possa abençoar a sua vida através do Âncora da Esperança, você que está nos assistindo. Que Deus alcance a sua vida, que Deus alcance a sua alma, que Deus alcance a sua casa com a palavra de Deus nesta noite. Amém. Deus seja louvado, irmã Vanes Cleia.
Seja bem-vindo e deixe Deus lhe usar. Presbítero Sidney, fica à vontade também. Amém, amém. A paz do Senhor, pastor Ageu, irmão Vaniscleia, presbítero Heraldo. Já é o nosso segundo encontro, né, presbítero Heraldo? Sim. Aqui no programa Âncora da Esperança. E para nós é uma satisfação imensa, né? Haja vista do tamanho da responsabilidade que é para todos que participam e também o privilégio que é também para aqueles que estão fazendo parte desse momento diante das telas dos smartphones, das câmeras, e para você também que está em casa acompanhando esse programa, tenha por certo que o Senhor Jesus, ele através de toda a mensagem que é ministrada, de todos os temas que são abordados aqui, ele tem um plano, um projeto de transformação e de salvação para a sua vida, para a sua casa. Então, fique atento, nos acompanhe nessa trajetória aqui sobre esse tema tão importante a respeito da cura para a alma, em vista da sua doença, né? Que é o pecado. Então, vamos adiante, eu tenho certeza que o Senhor ele vai nos iluminar, vai nos dar discernimento, entendimento, para que a gente transcorra ao longo de todo esse programa aí com o melhor da parte do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Presbítero Sidney, evangelista Ageu, irmã Vaniscleia. O tema é um tema muito forte, haja vista que o objetivo das nossas falas é fazer com que você que está aí do outro lado entenda que não importa a sua doença referida ao pecado. Para elas, todas, Jesus tem uma solução, uma cura. Para elas, Deus tem um livramento. Então, nesse momento, existe uma pergunta que talvez não queira calar diante desse tema, irmã Vaniscleia. Eu gostaria que você já iniciasse a sua fala. Será que de fato existe a cura para esse tipo de doença dentro da alma? Eu acredito que sim, né? Porque nós que estamos em Cristo, como você já colocou aqui, nós que estamos em Cristo acreditamos que Jesus é a cura para todas as enfermidades e cura também para a nossa alma, né? Para as doenças da nossa alma e que possam estar também relacionadas ao pecado, porque eu acredito também que as doenças da alma, elas nem sempre estão relacionadas somente ao pecado, né? Mas hoje a gente vai transcorrer a respeito das doenças que estão relacionadas ao pecado. Porém, é importante que a gente enfatize também que dentro das condições da doença da alma, existem pessoas que estão em sofrimento, né, que estão passando por momentos difíceis, mas que não está relacionado ao pecado, né? Como, por exemplo, o exemplo bíblico é Jó, né, que passou por provações, passou por momentos difíceis e ele encontrou refúgio em Deus, na presença de Deus. Então, é isso que acalenta a nossa alma, ter a presença de Deus, ter a graça de Deus sobre a nossa vida, a presença do Espírito Santo. Haja vista o salmista Davi, né, pediu ao Senhor que não retirasse dele o Espírito Santo, né, mas que permanecesse a presença de Deus na vida dele, para que ele pudesse seguir, trilhar a sua vida, porque, de fato, é importante que nós tenhamos o Espírito Santo de Deus para que nós vençamos este mundo. Muito bem, irmã Vaniscleia, muito abençoada a sua fala, e o que eu achei interessante dentro do seu raciocínio, a sua colocação em relação ao pecado, até porque talvez algumas pessoas nos assistem nesse momento e pode relacionar a doença da alma só devido ao pecado, ou seja, só sofre da alma uma pessoa que pecou. E você foi bem clara na sua fala, e você deixou bem explícito para a gente aqui e para os nossos irmãos que estão nos assistindo que não se trata só de pecar que vai trazer uma enfermidade na nossa alma. Não, existem outras situações que ocasiona a doença da alma. Não é isso? Porém, o objetivo do programa é fazer com que você entenda que para qualquer tipo de enfermidade na alma, não importa de onde vem ou como acontece, o nosso Jesus, ele tem cura. Presbítero Sidney, o Salmos 41, versículo 4, o salmista fala: Senhor, tem piedade de mim, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Nesse episódio, senhores, o salmista Davi está pedindo socorro de Deus, porque ele pecou. E o que é interessante é que ele entende que o ato dele pecar, ele feriu a alma.
Então, eu gostaria que nesse momento o senhor ficasse à vontade para falar um pouco mais do assunto. Muito bem. O Salmo 41, ele nos retrata bem sobre essa aflição da alma sentida pelo salmista Davi. E ela prefigura em muito, ao longo de toda a história, assim, a aflição que todo o homem que uma vez se sentiu afastado ou afligido por causa de uma luta, por causa de um problema, sentiu em sua alma. E a dor física, ela pode ser colocada em um pódio de muita dor, mas a dor da alma é tão grande que às vezes a própria pessoa, com todos os gritos, não consegue expressar a dor da alma. Então, que nós temos hoje muitas pessoas que estão vegetando na sociedade porque não conseguem expressar o tamanho da dor da sua alma. No hospital, nós temos uma comparação muito interessante com a nossa vida cotidiana, pastor Gil, em relação aos atendimentos que são feitos nos hospitais. Nos hospitais, nós encontramos muitas pessoas que chegam lá sentindo muita dor, muita aflição por um problema físico, por um problema, às vezes um braço quebrado, uma perna, um ferimento, um órgão que já está debilitado. Mas no nosso dia a dia, em um grande centro, a gente consegue caminhar, ver grandes multidões caminhando, conversando, mas nenhuma delas consegue, de fato, expressar o tamanho da dor da sua alma, porque a nossa sociedade contemporânea, ela busca tanto o sucesso, o prestígio, a fama, simplesmente para chegar em um ponto em que ela vai descobrir que aquilo não era o suficiente para poder curar o anseio, a necessidade da sua alma. E o próprio Salmo 41, ele nos dá muitos vestígios do que o Senhor Jesus ele tem para fazer conosco quando nós reconhecemos, quando nós passamos a fazer um exercício de introspecção e olhar para dentro de si e fazer uma análise da condição da alma, do estado em que nós somos e do estado em que Cristo está. Nós estamos num estado de doentes, de necessitados, de carentes. E Cristo, ele está na condição de cura, de doutor, de médico. E pronto e disposto a nos alcançar, pronto e disposto a nos atender ao passo em que nós nos direcionamos a Ele, clamarmos a Ele, buscarmos a Ele. Glória a Jesus. Presbítero Sidnei, muito boa a sua fala. E o interessante é que o salmista Davi aqui, no Salmos 41, ele está fazendo com que a gente entenda que o que pode curar ele da enfermidade da alma é Deus. Correto. Talvez você que está aí do outro lado, nos assistindo, você está procurando a cura da sua tristeza, da sua ansiedade, da sua depressão. Haja vista que a doença na alma ela traz alguns vestígios na sua vida física, como a depressão, a ansiedade, né, o nervosismo. Então, o salmista ele deixa claro para todos nós que é em Deus que você vai adquirir esta cura. Cura vem de Deus. E o interessante é que, de fato, nós vivemos em um mundo, em um século rodeado por doenças, não é? E algumas a medicina tenta procurar uma solução e não acha, não encontra. Haja vista que essas enfermidades, de fato, elas estão ali, as pessoas estão vendo. Observe que o assunto que nós estamos tratando hoje, sobre cura da alma, essa doença é uma doença invisível, senhores e senhoras. Não tem como ver, não é? Onde analisar, de fato, a alma para a gente tratar, não é? E essa doença, além dela ser invisível, ela é uma doença silenciosa, ao ponto também de ser mortal, não é isso? Porque se trata do pecado. Haja vista que a Bíblia diz que o preço ou o salário do pecado é a morte. Então, olha que bênção de Deus. Jesus nos trouxe aqui desse programa Âncora da Esperança, desse sábado, para te dizer que Ele quer te dar vida. Então, abandone a sua vida pecaminosa e venha para Jesus, porque o desejo dele é nos dar vida. Mas, pastor Ageu, o interessante é que, como eu já falei, a doença na alma, ela afeta todo o corpo. Isso é lógico, não é isso? Ela destrói
né, a nossa alma. E o principal, ela destrói a nossa comunhão que nós temos com Deus, irmã Vanes Cleia. Então, eu gostaria que nesse momento o senhor ficasse à vontade para falar um pouco mais sobre esse assunto que nós estamos tratando hoje, que é muito interessante, haja vista que, sempre entendendo que Deus tem cura para qualquer enfermidade. Amém, presbítero Heraldo. Eu compactuo com essa fala, né, dos irmãos que me antecederam. Falar brevemente do conceito da alma para as pessoas que nos acompanham, né, essa parte material, né, do ser humano, criado por Deus. Nós somos um ser, né, onde a teologia vai tratar sobre a tricotomia, né, espírito, alma e corpo. Então, a psicologia, por exemplo, ela estuda um pouco da alma, né, da psique, ou psique, do grego psique, vai falar de alma ou sopro vital, né, algo que é vivo, ligado aí ao livre-arbítrio, né, à razão, às emoções, né, e a alma ela se divide lá nos 3 atributos, né, como sentimentos, né, ou emoção, razão ou intelecto, volição ou vontade, né? Então, tudo que está ligado, né, aos impulsos, aos desejos, às decisões, às nossas emoções, está ligado à alma, né? Então, é algo imaterial que nós não vemos, mas nós sabemos que existe. Como o presbítero Heraldo falou, essas doenças, elas existem, né? Muitas vezes ela não é fraqueza, nós estamos tratando aqui da doença com um aspecto, com viés do pecado, ela se exterioriza, se manifesta através dos sinais vitais do corpo, né? Uma alma ferida, ela pode, de uma forma exterior, né, demonstrar tristeza, visualmente perceptível, choro com facilidades, né, pouco apetite para se alimentar, né, para reagir, para trabalhar, para se relacionar, enfim. Hoje nós vamos tratar desse tema atual, de um tema sensível, mas, sobretudo, algo que, à luz da Bíblia, à luz da palavra, nós cremos que Deus tem, sim, cura para a alma. Pastor Ageu, o senhor falou algo interessante. E talvez algumas pessoas estão nos assistindo, eles entendem, não, o corpo é o corpo e pronto, esse negócio de alma não existe. Mas o senhor, dentro da sua fala, o senhor deixou bem explícito e claro que, de fato, a alma existe. Porque quando a alma está doente, o que é afetado? O corpo nosso que está no exterior. A gente fica triste. Uma pessoa que está triste, ele mostra no seu semblante. Uma pessoa que está com depressão, ele mostra no seu comportamento. Então, isso é a prova que, de fato, existem, nos nossos dias de hoje, almas afetadas, né, por enfermidades complicadíssimas. Por isso que nós estamos aqui neste exato momento, para falar para você que está nos assistindo, que não importa o momento ruim que você esteja passando, para ele Deus tem uma solução, para ele Deus tem uma cura, para ele Deus tem um livramento. E o lindo disso tudo, queridos, é que o desejo de Deus curar nossa alma é só por um motivo, porque ele quer nos levar para o céu. Aleluia. Deus quer nos levar para o céu. Então, haja vista que Romanos 3:23, o Paulo falou, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus. Então, o pecado, de fato, ele é universal, né? Ele atingiu todos. E a gente sabe que a alma das pessoas é justamente agravada pela doença justamente por causa do pecado. Haja vista que a irmã Vanes Cleia deixou bem claro que não se trata apenas de pecado, né? A alma não é ferida apenas por conta do pecado. Ela deixou bem claro. Mas eu gostaria que a senhora mesmo ficasse à vontade nesse momento para falar um pouco mais sobre esse pecado na alma, porque de fato é uma doença real. Bom, partindo do princípio que as doenças da alma, né, como disse o pastor Ageu, elas são feridas emocionais e espirituais, a gente percebe que hoje a humanidade ela vive muito esses conflitos emocionais e espirituais, né? E sentem culpa, medo, angústia, vazio, né? Coisas que a gente sabe que a presença de Deus pode preencher. Por quê? O Senhor, ele nos fez para nós termos relacionamento com ele, né? Partindo do princípio de todas as coisas, que Deus nos criou para nós termos relacionamento com ele. Mas a partir do pecado, o homem foi destituído de Deus, né? Foi afastado de Deus, afastado da presença de Deus. Então, por isso, a nossa alma sente essa necessidade, a necessidade da presença de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, que nos restaura, que nos transforma.
E por isso é tão importante hoje nós falarmos, né, sobre as doenças da alma, que, como eu disse no início, muitas vezes elas não estão relacionadas só a pecado, mas hoje nós estamos enfatizando sobre as doenças da alma relacionadas justamente ao pecado. Porque o pecado, ele transgride o amor de Deus. Ele fere as pessoas, né? A ponto de que as pessoas se angustiam, sentem medo, ao ponto de que as pessoas se isolam e ficam temorosas, né? Por este pecado vir a ser evidenciado muitas vezes. Sentem essa culpa e esse medo, né? De serem taxadas por seus pecados. Mas em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz que há refrigério para a nossa alma. E é nisso que nós temos que nos apegar, né? As pessoas que estão nos assistindo, elas precisam entender que Deus, ele deseja se relacionar conosco ainda nos dias de hoje. E que esse passo, quem precisa dar somos nós. Quem precisa abrir a alma, o coração para Deus somos nós. Nós precisamos nos deleitar no Senhor, como disse o salmista Davi, né? Acreditar que o Senhor é o suficiente para as nossas vidas e para as nossas necessidades. Olha que interessante, irmã Vanes Cleia. Você deixou bem claro que, de fato, nós estamos clareando a mente dos nossos telespectadores para que eles entendam que, de fato, Deus tem a cura para qualquer doença. Mas Deus não vai sair curando assim de intrometido, de invasor. Não. A senhora deixou bem claro na sua fala que é necessário o homem se achegar a Deus. Por exemplo, Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas fala assim, Jesus falando, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. O que eu acho lindo de Jesus é que Jesus ele é ético, ele é educado. Embora que você está nos assistindo nesse momento, você está arrasado, você está triste, cabisbaixo, nós estamos te apresentando este Jesus, um Jesus que vai de fato mudar a sua vida, transformar a sua vida, desde que você abra a porta do seu coração, porque ele não invasou. Esse Jesus, irmã Vanes Cleia, ele é muito, muito lindo. Mas nesse momento, eu abro um parênteses para falar para você que está aí do outro lado. Abre o seu coração para Jesus e deixe Jesus entrar, porque concordamos aqui, eu creio que todos, que quando Jesus entra na vida do homem, ele transforma, é isso, ele faz um novo homem, uma nova mulher, é justamente isso que Jesus quer fazer, Jesus quer curar a sua alma. Então, pastor Ageu, irmã Vanes Cleia, presbítero Sidney, entendemos que é lógico que as doenças na alma, ela vai apresentar alguns sintomas, sim ou não? Então, nesse momento, por exemplo, Gálatas capítulo 5, o versículo 19, Paulo ele vai falar ali sobre os frutos da carne, não é? Ele vai falar da inveja, da ira, da prostituição, da idolatria, dissensões. Haja vista que esses pecados, eles são feitos devido à carne. E geralmente, para o homem pecar, a gente sabe que a alma tem que estar ferida, algum problema. Como o pastor Ageu deixou bem claro, que o que acontece na alma afeta o corpo fora. É isso. Então, presbítero Sidney, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade em relação a esses sintomas que a ferida na alma ocasiona. O que podemos fazer para ter a nossa vida melhorada, ou por que não dizer curada pelo nosso Jesus? Muito bem. É um ponto de vista que a gente tem que abordar com muita consciência e muito conhecimento de si. No seguinte aspecto, quando nós nos debruçamos sobre Gálatas 5, lá nos relata sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aí o Salmo 41, ele corrobora bastante sobre essa questão dos frutos da carne e dos frutos do Espírito. O versículo 1, ele já nos retrata desta maneira: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Tem uma frase que ela foi proferida por Charles Spurgeon, né? O príncipe dos pregadores. Se você quer ser alegre, viva para os outros. O egoísmo é o caminho mais curto para a miséria da alma. Então, quando nós nos dedicamos a satisfazer única e irrestritamente somente a nossa vontade,
somente os nossos próprios desejos, as nossas próprias paixões, a gente vai incorrer sobre a questão do egoísmo humano. Então, nós nos debruçaremos sobre o eu. Eu preciso, eu posso, eu tenho, eu quero, eu vou, eu faço. Eu. E o eu, ele acaba sendo um sintoma gritante, né, altissonante do vazio da alma. Haja vista que hoje a maioria dos problemas que nós temos dentro da sociedade, isso em todas as instituições, em todos os âmbitos da sociedade, a gente vai perceber e entender que a sua causa raiz, ela surge dentro do egoísmo, que é um fruto exclusivo da carne. O espírito, ele não compactua com o egoísmo, porque o fruto do espírito é paz, mansidão, bondade, longanimidade. Então, a carne, ela vai ser o oposto. E a carne, ela é totalmente alimentada pelo que o mundo nos oferece. E o que o mundo nos oferece? Ele nos oferece uma rotina estressante, ele nos oferece os bens materiais, ele nos oferece as coisas passageiras. E uma frase bem marcante que você grave isso, que a alma, ela é muito grande para se conformar, para se satisfazer apenas e unicamente com bens materiais, com bens passageiros, com bens terrenos. Então, um dos pontos fundamentais que o Salmo 41 ele nos já dá como dica para a cura da alma é: bem-aventurado aquele que atende ao pobre. Em resumo, bem-aventurado aquele que não se apoia no egoísmo. Bem-aventurado aquele que, além de ter para si, se preocupa em compartilhar com o próximo. Ou seja, fazendo jus ao que foi ensinado por Jesus Cristo de Nazaré, quando nos disse que para nós amarmos verdadeiramente, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Parece um paradoxo, né, Pastor Agil? Como que eu vou amar o próximo como a mim mesmo? Ele nos deu simplesmente um espelho para nós. Nós temos aí um termômetro do nível de amor que nós dispensamos ao próximo. Se eu amo muito o próximo, é um grande exemplo do amor que eu sinto por mim. Se eu tenho atitudes de egoísmo, de vanglória, de raiva, de ira, de tudo que vai contra a avareza, de me alegrar com a desgraça do próximo, eu não estou simplesmente me levantando contra o próximo. É um espelho claro do desamor que eu tenho por mim mesmo. Então, fica a dica para você. Como que eu faço para me medir o meu amor pelo próximo? Meça através do próprio amor sentido por você mesmo. Então, Jesus, ele foi tão profundo nesse aspecto, irmã Vânia Clay, pastor Gil e presbítero Heraldo, que ele não precisou, antes disso, do aval dos grandes filósofos da época, ele não precisou do aval da psicologia moderna, não que ela seja um problema, em muitos casos ela é um ponto de apoio, é um elemento usado por Deus para poder trazer as pessoas das trevas para a luz, trazer as pessoas de um poço para si mesmo, né, para um estado de consciência em que ela perceba o estado atual, fazendo com que, olha, o seu amor pelo próximo vai ser medido pelo amor que você sente por si mesmo. Então, se você não cuida da sua vida, da sua saúde, não cuida da sua saúde emocional, não cuida da sua saúde física, e isso aqui abre-se um parêntese, né? Porque esse aqui é um alerta não só para aquele que não serve a Cristo, mas um alerta para nós que servimos a Cristo. Porque quando eu não cuido de mim, quando eu não dou a devida atenção a mim, eu não poderei, em hipótese alguma, dispensar uma ajuda e um apoio sólido para o próximo. Aí eu ficarei apoiado em cima
das raízes, das bases de egoísmo que tanto afetam a sociedade, né, hoje em dia. Até porque, presbítero Sidney, o senhor falou algumas falas interessantes, mas o senhor deixou bem claro que na carnalidade do homem não tem nada que presta, não tem nada de bom. É interessante que, pegando o gancho nesse raciocínio, o salmista Davi, no Salmos 38, na parte A do versículo 3, o salmista fala assim: não há coisa sã na minha carne. O salmista está deixando bem claro, a minha carne não tem nada que presta, entendeu? Então, logo entendemos, como o senhor falou também, dos frutos do Espírito, né? Os bons, o homem e a mulher ele deve ser guiado não pela carne, mas pelo Espírito. E sendo guiado pelo Espírito, logo ele vai ter a alma sadia, curada, transformada, libertada. Então, senhores, você que está aí do outro lado, o desejo de Deus é te abençoar. O desejo de Deus é restaurar a sua vida, até porque os sintomas da doença da alma não é só as obras da carne, como o Gálatas falou, Paulo citou. Não. Por exemplo, existem sintomas espirituais também, como a falta de paz. A pessoa, quando não está bem com a alma, ele não tem paz, né? Vazio interior, que mais acontece, irmã Vanes, Cleia. E aquela culpa constante dentro de você, né? E o principal que acontece é o distanciamento de Deus. É por isso, senhores, que nós estamos aqui nesse momento, aleluia, nesse programa abençoado, para falar para você que o desejo de Deus não é te distanciar da sua presença, não. O desejo de Deus é que você esteja pertinho dele. Então, a gente já está caminhando para o final do nosso programa, mas a gente tratou sobre enfermidades da alma, pastor Ageu. E será que existe alguma... essa enfermidade na alma gera ou traz alguma consequência para nós? Com certeza. Eu queria abordar rapidamente, né, o tempo não vai ser possível a gente exaurir, né, com tantos detalhes, mas eu queria compartilhar com os meus irmãos que aqui estão e com você que nos alcança, de um exemplo de um homem segundo o coração de Deus, mas que também pecou, que errou, né, e teve o seu relacionamento de uma forma temporária rompida com Deus, né? A gente conhece a história do rei Davi, que ele, de uma forma ardilosa, né, ele possui uma mulher casada, né, de Urias, que era um homem da sua confiança, um amigo leal, um homem de guerra. Ele comete um adultério, engravida a mulher, e o plano dele para tentar mascarar esse pecado é frustrado, não dá certo. Ele manda uma carta para Joabe, o comandante da guerra, para pôr o homem, né, que foi traído, para morrer, né? Então ele assassina, ele perde a sua vida, e a mulher engravida, né? E o livro, né, o segundo livro histórico de Samuel, capítulo 12, vai falar rapidamente que o profeta Natã, usado por Deus, chega para confrontar o rei Davi, porque Deus joga tudo na luz, Deus não deixa nada encoberto, porque o nosso Deus é um Deus que esclarece tudo e ele é misericórdia para nos resgatar. Natã chega com uma figura de linguagem, uma parábola de dois homens, um rico e um pobre, né, onde o rico tinha muitos gados, muitas ovelhas, e o pobre só tinha uma cordeirinha. E veio um viajante, né, pegou só apenas aquela cordeirinha e matou para dar de comida, sendo que, naturalmente, né, aquele homem rico poderia ter matado uma das suas reses, né, da sua grande produção e dar de alimentar. Quando Davi ouviu aquilo, ele disse: olha, esse homem precisa ser morto, né? E não sabia Davi que era ele mesmo. Natã, né, de uma forma usada por Deus, falou assim: Davi, deixa eu te falar, essa alegoria, essa comparação é você, né? Davi ele ficou surpreso, né? Porque disse: olha, essa pessoa precisa ser morta e pela cordeirinha restituirá 4 vezes porque fez o mal. E para você ver como que Deus é justiça, né? Davi usou aqui esse numeral de 4 vezes de restituição, e Deus nos mostra que aquilo que a gente deseja para o outro acontece com a gente. Deus feriu 4 filhos de Davi. O bebê recém-nascido, Deus matou Amon, permitiu a morte de Absalão e de Adonias, porque foi uma profecia da parte de Deus através de Natã: a espada não se ausentará da tua casa. Aquilo que você fez em secreto, as mulheres tuas vai se deitar em plena luz deste sol e todo Israel vai ficar ciente. Só que isso não é o final, né? Natã foi para casa, entregou a palavra profética, porque a palavra é confrontadora, presbiteral.
presbítero Sidnei e irmã Vaniscleia, a palavra ela é confrontadora. Só ela que tem a força e o poder de penetrar aonde a medicina, os profissionais não entram. Perceba, né? A gente faz um paralelo com Elias. Deus ele fala para Elias ungir 2 reis e um profeta. Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, e Eliseu como seu sucessor. E Deus fala para ele o seguinte: olha, quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Então, a gente pode entender aqui, da espada de um rei, a gente pode escapar, mas da espada de um profeta a gente não pode. Davi fugiu da espada de Saul, mas ele não conseguiu escapar da espada através do profeta Natã. Né? Então, mostra que Deus, ele é um Deus de misericórdia e, sobretudo, é o Deus do recomeço. Glória a Jesus. Então, a consequência que a ferida da alma ocasiona, podemos dizer, a morte. Porém, o Senhor nos alegrou dentro do seu raciocínio, da sua fala. Deus ele está disposto a nos erguer, a nos levantar. Porque o desejo, como eu falei, eu repito, o desejo de Deus, queridos, é nos dar vida. E vida com abundância. Né? Então, de fato, a cura existe sim. Podemos dizer que Jesus, irmã Vaniscleia, é o médico das almas. Ele está disposto, ele mesmo falou, interessante, em Lucas 5, versículo 31, ele diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E, de fato, aqui, os doentes que Jesus está falando não é os doentes físicos, não, é justamente os doentes da alma. Né? Ele mesmo falou em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Doente da alma, ele quer que vá até ele, porque o desejo de Jesus é aliviar. O desejo de Jesus, queridos, é mudar a nossa vida, é fazer a gente um homem alegre, um homem feliz. Então, não importa a doença que está alojada dentro de você. Jesus, através desse programa, à luz da palavra de Deus, sendo explanada pelos nossos irmãos e irmãs, é fazer você entender que Jesus ele quer te curar. Então, caminhando para o final do nosso programa, já visto que o assunto está muito bom, poderíamos ficar aqui horas e horas, né, irmã Vaniscleia? Presbítero Sidnei, pastor Ageu, está excelente. Mas aprendemos que a doença da alma ela é algo grave. Então, será que existe algum tratamento, irmã Vaniscleia, para a doença da alma? Como ser tratado? Bom, pegando a deixa aqui do pastor Ageu, né, que ele estava falando sobre a questão de Davi, né, o rei Davi. A gente sabe que há efeitos do pecado na alma, né? E o pecado, ele traz a culpabilidade, né? Traz condenação, traz separação de Deus, como eu explanei no início, e também traz escravidão emocional e mente perturbada. Então, assim, o pecado, ele gera na alma todas esses efeitos que vão transcorrer no peso do pecado, que foi o que aconteceu com Davi, né? Exatamente. Como ele diz no Salmo 32 e 3, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, né? Então, em Cristo há perdão. E se você se encontra nesse estado emocional de escravidão emocional, de dor, né? Porque o pecado, ele gera dor, né? Porque foi o que o pastor falou, gerou consequências para a vida de Davi. E eu quero explanar também aqui a respeito de Saul, que já foi separado de Deus, né? Por quê? Porque desobedeceu a Deus, não quis mais ter um relacionamento com Deus, quis permanecer em desobediência, quis continuar na questão da inveja, né? Porque o pecado da inveja, da soberba, como explanou também o presbítero Al Sidney, é bem relacionado a essas questões, né? Da alma, né? A soberba, a inveja. Tudo isso traz derrota para a vida do homem. E foi o que aconteceu com Saul, que foi separado de Deus, né? Deus o rejeitou. Então, partindo desse princípio, a gente entende que é preciso a gente buscar refúgio em Deus para as doenças da alma, do corpo físico, né? E também da nossa mente, porque a mente ela está atrelada justamente à alma, né? Aos sentimentos, às emoções. E nisso a gente precisa entender que o nosso refrigério é o Senhor Jesus, que a nossa paz é encontrada no Senhor. Que programa abençoado. Haja vista que o objetivo do mesmo é só fazer você entender
que Deus quer curar a sua alma. Então, irmã Vânia Cleia, o tratamento seria arrependimento e confissão, não é isso? O reconhecimento, arrependimento e confissão, né? Porque a Glória a pessoa Deus. precisa reconhecer. Porque tem muita gente que não reconhece. reconhece. Saul, por exemplo, não reconheceu, Não né? reconheceu. Continuou no seu pecado. E assim Deus o rejeitou. Mas Davi não, Davi foi diferente. Ele reconheceu o seu Isso. pecado e ele então passou a confessar e depois alcançar a misericórdia de Deus, né? E o interessante, presbítero Heraldo, que no próprio Salmo 32, para algumas situações o silêncio ele é bem-vindo, mas para outras situações, presbítero Ageu, o silêncio ele vai, conforme o salmista Davi ele expressou no Salmo 32, alguns versículos à frente, que enquanto eu me calei, os meus ossos se envelheceram pelo meu constante, em algumas traduções, pelo meu constante bramido, pelo meu constante gemido. Ou seja, primeiro a falta de reconhecimento e o ato de não se chegar a Deus e fazer uma prática tão simples que da oração, de se direcionar a Deus, ir até a Deus apresentar a sua lamúria, ir até a Deus apresentar o seu lamento, o seu sofrimento e confessar a Deus aquilo que está lhe tirando a paz, aquilo que confessar a Deus o seu pecado. Então, o silêncio para algumas situações vai ser bom, mas para o caso do pecado, o silêncio, ele diante de Deus, ele só prejudica porque ele faz a nossa alma sentir as dores, né? Os efeitos, As dores, os impactos. os efeitos, os impactos por causa do pecado. Então, quando eu me direciono a Cristo, Senhor, eu pequei. O Salmo 32 conversa com o 42, que quando o salmista fala como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então nós temos aí dois paralelos. O silêncio que mantém a alma afastada de Deus, que vai sentir os seus ossos enfraquecerem por causa do silêncio, e a necessidade que a alma expressa de, como a corça, né, anseia pelas águas. Ela anseia ardentemente pela presença de Deus. Desculpa, Glória a Jesus. Não, isso que é o bate-papo, né? A gente fala uma coisa, outro fala outra, isso é muito legal. Sempre entendendo que o objetivo é justamente chegar a esse tema, né? Existe, de fato, cura da alma, é isso que é o pecado. E o interessante, para complementar a fala da irmã Vânia Cleia e do presbítero Sidney, 1 João, capítulo 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja, a gente precisa reconhecer, né, o pecado, se arrepender, né, de verdade, irmã Vânia Cleia, não é? Como você falou. E o interessante é abandonar, né? Abandonar a prática do pecado. O interessante também é que o arrependimento não é só a questão da culpa, né? Sentir Isso. culpa. O arrependimento, ele gera transformação. É por isso que em Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela traz refrigério para a nossa alma. Glória a Jesus, muito bem. Importante, presbítero Heraldo, conectando essa história, ela não termina apenas na revelação do pecado, né, através do profeta Natã. Nós sabemos que Davi, um rei, já tinha um privilégio, já estava no trono, ele recebe a notícia que a criança, né, estava doente, e o texto vai dizer que ele pratica um jejum e se prostra em terra a noite inteira, para que Deus restaure a saúde da criança. Só que o que foi gerado por Davi não era o plano de Deus. Às vezes o não de Deus não é o final para nós. Eu quero me dirigir às pessoas que nos assistem nesta oportunidade. O não que Deus te deu não é o final, mas apenas um recomeço, uma nova história. Nós vamos perceber que Davi ele recomeçou, se arrependeu e teve a fé para que o Espírito voltasse de Deus a ter comunhão com ele. Como? No texto vai dizer que ele vê os seus servos cochichando. E ele já tinha desconfiado que a criança já tinha morrido. E ele pergunta, e a criança? No versículo 19, morreu. Perceba que depois que a criança morre, Davi toma pelo menos 9 atitudes para que a sua alma fosse curada. Olha o versículo 20. Primeiro, Davi se levantou. Segundo,
Davi se lavou. Terceiro, Davi ungiu-se. Quarto, Davi mudou de vestes. Saiu daquele estado miserável de humilhação em prol da criança. Continuando, ele entrou na casa do Senhor e adorou. Não estava mais olhando para a criança, não estava mais se lamentando, porque já passou. Então ele se levantou, se lavou, se ungiu, entrou na casa do Senhor e adorou. E ainda, para concluir a atitude de Davi para curar a sua alma, ele foi para a sua casa, pediu pão e ele comeu. Né? Daqui a pouco as pessoas começaram até a se escandalizar. Mas cadê o rei que estava chorando? Ele falou, olha, enquanto a criança tinha esperança, eu estava fazendo a minha parte. A criança já morreu, agora eu preciso me levantar. E para fechar essa história de cura da alma, presbítero Heraldo, que é um tema nobre, presbítero Sidney, irmã Vanes Cleia, é que Deus ele faz um novo recomeço de uma forma de Deus, da forma dele, que é diferente, que é melhor, que é mais abrangente, mais sustentável. Que é mais sustentável. O que acontece? Ele se deita novamente com Batseba, que agora é sua esposa, no versículo 24, e Deus dá um novo filho, e Davi, não foi Deus, Davi deu o nome para ele de Salomão, que a gente sabe que foi Salomão. E no versículo 25, volta para ser o profeta Natan que trouxe a sentença. O bebê, quando nasceu, o versículo 25 diz que Davi entrega para Natan, e um nome que a gente pouco usa e fala. Natan chamou Salomão de Gedidias, que significa amado do Senhor. Ou seja, aquela criança que foi fruto de um adultério, feriu a alma de Davi, feriu os seus sentimentos, o relacionamento dele com Deus. Deus levou a criança, não permitiu que ela sobressaísse e vivesse. Deus deu um outro filho como rei mais rico e mais inteligente que já houve, e, sobretudo, significando amado do Senhor. É isso que Deus quer tornar a sua vida, quer te amar, quer te abençoar e, sobretudo, escrever uma nova história para a sua vida. Logo, Deus ele não apenas perdoa pecado, né, pastor Ageu? Ele transforma vidas, não é isso? Traz Então, alegria, né? Exatamente, traz alegria. Traz alegria. É justamente isso que nós estivemos nesse programa, já estamos chegando ao finalzinho, para trazer para você o desejo de Cristo Jesus ao curar a sua alma, porque entendamos que, de fato, tem cura sim em Jesus. Não importa a sua enfermidade, o que está sendo agravado dentro da sua alma. Jesus, ele cura, ele cura. Eu quero frisar isso, que Jesus cura todas as enfermidades. Por isso nós estamos aqui, para te apresentar esse Jesus curador, que podemos dizer que é o médico das almas. Não é isso? Quantas almas estão aí sofrendo? Mas Jesus, ele cura. Então, o resultado dessa cura da alma, não é isso? Porque Jesus, ele transforma o homem, ele cura. Logo depois da cura acontece algo com o homem, né? E Paulo, em 2 Coríntios 5,17, ele fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Tudo velho se passou, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o homem, quando tem a alma curada por Deus, ele tem a vida restaurada, ele tem a paz interior. Olha que bênção, você está em Jesus, você é tranquilo, né? Tá 10 mil caindo do teu lado aqui, né? 1000 aqui, mas tu tá de boa, não é atingido, porque você tem a paz interior. Você tem uma nova identidade, e a melhor de todas, aleluia, você tem a comunhão com Deus. Olha que maravilhoso, é justamente isso que Deus ele quer fazer com você que está aí do outro lado, ele quer que você tenha comunhão com ele. Então, nesse momento, eu gostaria que os nossos queridos convidados, já visto que foi um prazer ter o presbítero Sidney aqui com a gente, irmã Vanes Cleia e pastor Ageu. Neste momento, vocês trouxessem aí as considerações finais de vocês, começando aqui pela irmã Vanes Cleia. Bom, irmãos, diante de tudo que foi explanado aqui, né, a pessoa que alcança o perdão de Deus, né, Deus remove a culpa, ele restaura a identidade dessa pessoa. Foi o que aconteceu com Davi, né, quando ele diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que eu fizer, bendiga o seu santo nome. Então, ele reconheceu que tudo que ele fizesse a partir dali precisava ser em comunhão com Deus, para que ele pudesse ter o reflexo do amor de Deus agindo na sua vida, agindo no seu espírito e na sua alma, né? Então, quero finalizar dizendo aos irmãos que é preciso que nos arrependamos dos nossos pecados para que nós alcancemos a misericórdia de Deus, para que haja a renovação da nossa mente, como diz em Romanos 12:2, que diz, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer conhecer a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, tenha comunhão com Ele. Se entregue a Ele, entregue os teus caminhos a Ele. Faça a renovação da sua mente, da sua alma, do seu espírito em Cristo Jesus, que liberta, que transforma e que alcança vidas que desejam ter comunhão com Ele. E eu quero agradecer aqui a participação, agradecer ao presbítero Heraldo, agradecer ao pastor Ageu, que esteve nessa interação juntamente conosco, e também ao presbítero Sidney. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe também a vida do nosso pastor presidente, pastor Hamilton, a missionária Alzíria, que esteve me convidando para esse momento. Que Deus abençoe a todos e abençoe você também que está nos assistindo. Que Deus alcance a sua vida cada dia mais e que este programa continue sendo bênção para muitas e muitas vidas. Glória a Jesus. João 8,36, para fechar sua fala. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor Ageu, fica à vontade. Eu quero me dirigir às pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, diante de um debate tão oportuno, tão produtivo, né, e tão importante, dizer que não fique frustrado com os nãos que Deus falou para você. Quando Deus está nos dizendo não, significa uma nova história está sendo construída, um novo recomeço. A palavra é recomeço. Jesus cura a alma. Nós vemos lá no Salmo de número 51, quando Davi ele faz o paralelo depois que ele peca, ele diz assim: Deus, cria em mim um espírito puro e um coração que seja renovado e um espírito inabalável. Não tire a tua presença e nem o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Foi curado a sua alma. E, sobretudo, o que acontece? Quando Deus nos cura, Ele manifesta a sua glória, a sua misericórdia e o recomeço. E Ele quer nos tornar testemunhas da bênção e do milagre. Você será curado, em nome de Jesus, para testemunhar Glória a sua a Deus. família, para os seus colegas, para as pessoas que te cercam. Porque nós observamos no versículo 3, diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Davi estava dizendo: Senhor, me dá o teu espírito de novamente, me dá o teu perdão, porque se eu alcançar isso novamente, eu vou testemunhar, eu vou falar do teu amor para as outras pessoas. Ou seja, quando a pessoa é curada, presbítero Heraldo, ele não é egoísta, ele não guarda para si só aquele testemunho, ele vai exalar o perfume de Cristo através das Glória a pessoas Deus. também que precisam, porque é isso que Deus faz, que nós sejamos testemunhas do grande milagre e, sobretudo, da cura que Ele traz para as nossas vidas. Glória a Jesus. Não importa o quão profunda seja a ferida da sua alma, Jesus tem cura. Presbítero Sidney, fica à vontade. Diante desse tema sobre a cura da alma, nós temos aí dois paralelos, né? Tanto em função dos avanços que a humanidade, evangelista Ageu, teve até o momento e, digamos, de passagem, né? De uns anos para cá, esse avanço tem aumentado conforme o nível de tecnologia aumenta, mas ao passo que a tecnologia aumenta, a sociedade, do ponto de vista estrutural, ela se desenvolve, ela aumenta, a necessidade da alma do ser humano ela permanece a mesma. Almas feridas, almas enfermas. Então, toda enfermidade ela precisa de um diagnóstico precoce, né? Ou de um diagnóstico antes do seu tratamento. Então, só para nós finalizarmos, presbítero Heraldo, você de casa, como um exercício de autoconhecimento, faça um exercício e liste esses 3 pilares sobre a necessidade da cura. Houve uma desconexão vital da alma em relação a Deus. Está a raiz do problema. A alma desconectada de Deus, ela vai permanecer enferma. Ela vai permanecer doente. É o primeiro pilar da necessidade da cura. E a inflamação do ego é o quê? É o sintoma. E hoje, digamos de passagem, o que nós temos é egos sendo inflamados através de todo o fomento, né, das redes sociais, de tudo que é feito. E o terceiro pilar, que é a perda de sentido, aí sim nós temos a fome. É quando a alma reconhece que sozinha
ela de fato, ela não consegue. E eu falo para você, você pode ter todo o dinheiro do mundo, amado irmão. Você pode ter todo o prestígio do mundo. Você pode ter todo o sucesso do mundo. Mas se a raiz não voltar a ser regada, ela vai continuar enferma. E o único que rega a alma abatida, a alma enferma, a raiz doente, a raiz seca, é a presença do Espírito Santo de Deus. E para finalizar a minha fala, o Salmo 116, versículo 7, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E o Salmo 147, versículo 3. Grave esse salmo na sua mente, e este versículo. Salmo 147, versículo 3. Ele cura os que têm coração quebrantado e trata de suas feridas. O nosso Deus, ele não despreza a alma quebrantada. Pode ser do rei, pode ser do pobre. Ele não despreza a alma quebrantada. Tomem sobre vocês, foi o que o Senhor falou, né, Senhor Jesus? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nada nesse mundo, presbítero Heraldo, deixamos aqui registrado como marco. Nada, um marco que a Bíblia já cita, né? Nada nesse mundo pode preencher o vazio da alma sem Deus, a não ser o próprio Deus. Essa frase vai ficar martelando em nome de Jesus na sua mente, para que você, durante a madrugada, se lembre disso, que nada nesse mundo preenche o vazio da alma sem Deus, a não ser o próprio Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado pela vida dos nossos irmãos que estiveram à mesa aqui conosco. Deus abençoe a irmã Vânia Cleia, pastor Ageu, presbítero Sidney. Deus seja louvado pela vida de todos. E observando que cada um dos nossos irmãos trouxeram textos bíblicos, raciocínios à luz da palavra, e chegamos a uma conclusão, que a alma, de fato, ela tem cura. Ela tem cura. Então, não importa qual é a enfermidade. A gente veio aqui nesse programa só para falar para você que existe sim a cura da sua alma, ou seja, do pecado. Existe cura e está em Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus abençoe o presbítero Sidney, irmã Vânia Cleia, Deus seja louvado pela sua vida. Irmã Vânia Cleia e o pastor Ageu estiveram aqui pela primeira vez. Foi bom ter vocês com a gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E você que esteve aí conosco até agora, né, nos ouvindo, eu tenho certeza que a sua vida foi abençoada e será mais abençoada ainda. Iremos estar orando, encerrando. Deus abençoe você. E o interessante que esse canal aqui no YouTube é o canal da Assembleia de Deus Missão em Canaã dos Carajás, e dentro desse canal tem o programa, que é esse, Âncora da Esperança, programa que é bênção, que é sucesso de Deus para as nossas vidas, idealizado pela missionária Alzira, pastor José Amilde Amarante, que são os presidentes dessa igreja, Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás. Então, você vai aí no canal no YouTube da Assembleia de Deus Missão e vai se inscrever no programa Âncora da Esperança. Né? Você vai se inscrever e você vai acompanhar todos os sábados um programa novo, com um tema novo, com um único objetivo, senhores, de evangelizar a sua vida, de abençoar a sua vida e fazer você entender que você não é da terra, você é do céu. Mas vamos orar agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos que estiveram aqui também nos bastidores. Deus abençoe a irmã Andreane e Deus também abençoe o Samuel Eugênio que esteve aqui com a gente, né, dando um auxílio, um suporte. Deus seja louvado pela vida de todos, em nome de Jesus. Nosso pastor Hamilton, Deus abençoe a missionária Alzira. Vamos orar, eu convido o pastor Ageu para estar fazendo essa oração final, mas não podemos deixar de fazer isso no programa. Você que ouviu o programa, assistiu até agora, você talvez, Deus falou com você, eu tenho certeza, e você deseja, aqui mesmo na frente do seu celular, na frente da TV, se reconciliar com Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar o olho, e eu tenho certeza que Deus irá te ajudar, Deus irá, através dessa oração, reconciliar a sua vida com Ele de novo, e você vai se conectar com Cristo. Então, o pastor Ageu vai fazer essa oração especial para abençoar as nossas vidas e a sua vida também. Amém. Onde que você possa se encontrar, nós vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos aos céus,
se conecte com Cristo através dessa oração. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos por este momento, Senhor, que estivemos aqui discorrendo sobre a tua palavra. Tu és o Senhor da vida, da cura, do bem-estar, Pai. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade, por este tema tão importante. Senhor, que tu possa agora alcançar os corações, as vidas, as almas, quem sabe estão feridas, estão, meu Deus, precisando da tua intervenção, porque tu és o Deus do recomeço, de uma nova história. Nós assim oramos e cremos no Senhor que cura as almas feridas. Em nome de Jesus, nós assim cremos, te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e amém, Senhor.